Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Leitura Diária com Mozian Rodrigues. No episódio de hoje, nós vamos ler Gênesis capítulo 2. Então, sem mais delongas, nós vamos já direto para a leitura. Gênesis capítulo 2 diz o seguinte: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Este é o registro das origens dos céus e da terra, quando foram criados no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não havia nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele circunda toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também estão o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion. Ele circunda toda a terra de Cush. O nome do terceiro é Tigre. Ele corre a leste de Açu. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Meus irmãos, o capítulo 2 é um capítulo extraordinário, né? Nós temos aqui o relato da criação mais detalhada do homem e da mulher. Nós temos aqui nesse registro, né, onde o próprio Deus ele mostra, né, como o homem é a coroa da criação. Quando eu falo homem, quero dizer o ser humano, homem e mulher, os criou. E aqui eu
compartilho da ideia de que a interpretação de Gênesis é uma interpretação literal do que está aqui, tá certo? Eu não consigo conceber uma interpretação que seja diferente dessa, tá certo? Eu creio exatamente no relato literal do que Moisés colocou aqui. Algumas observações interessantes que a gente pode colocar aqui é sobre, por exemplo, que não havia chuva, né? Até o presente momento aqui você percebe que não havia chuva. E se não me falha a memória, e eu peço que você coloque aí nos comentários, tá certo? Como eu falei para você, é uma leitura espontânea e a gente vai compartilhando aqui nos comentários o que eu lembrar aqui também sobre a leitura bíblica que nós estamos fazendo. Então, o que vier, mas se não me falha a memória, até os dias de Noé não havia chovido sobre a terra, tá certo? É bem fácil, né? Depois aqui eu posso pesquisar para colocar aqui, mas eu queria que vocês participassem também, se não me falha a memória. Por quê? Porque quando Noé vai anunciar o dilúvio pressupõe o quê? Chuva. Ora, mas se não chovia, por que é que você está dizendo isso, irmão Mosean? Por causa disso aqui, ó. Nós temos que, contudo, aqui no versículo 5 do capítulo 2, ainda não havia nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Aí como é que funcionava? Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo, tá bom? Eu estou sendo extremamente sincero com vocês aqui em não consegui lembrar se houve chuva antes de Noé. Não consigo lembrar, tá certo? Então coloque aí. Mas uma das observações interessantes é essa, né? Era uma fonte que fluía da terra, tá certo? Ou uma névoa, né? Como está aqui na observação da leitura, que irrigava toda a superfície do solo. Outra coisa interessante também que Deus, ao criar o homem, coloca aqui, é que Deus coloca o homem para criar, né? Versículo 10 também sobre o que nós estamos falando. Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim, de lá se dividia em 4 braços, né? A ideia de afluente, né? De ter ali como se fosse um olho d'água, vamos pensar assim, né? De uma linguagem mais simples. Mas uma coisa interessante é que Deus coloca o homem para cuidar do jardim, tá? E aqui tem um princípio muito interessante. A questão do trabalho. Deus, ele estabelece o trabalho para o homem antes da maldição, que ainda aqui nós vemos que o homem ainda não havia pecado, tá? Então aqui você percebe que a maldição não trouxe trabalho, pelo contrário, né? Ou seja, quando o homem peca, o trabalho ele foi amaldiçoado, é diferente. Ou seja, em cardos e abrolhos, nós vamos ver no capítulo 3, quando formos fazer essa leitura, a maldição que veio sobre o homem foi essa. Mas o trabalho existia antes. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum que algumas pessoas entendam que o trabalho foi uma maldição após a queda do homem. Não é. Deus colocou o homem para cuidar do jardim, tá certo? Para que ele pudesse cuidar e designar o nome de todos os animais. Tá certo? Coisa interessante também. Deus colocou o homem para cuidar do jardim, para que ali ele pudesse trabalhar. Ele era um agricultor, um jardineiro. Estou usando aqui esses termos. Por quê? Porque isso é interessante. Deus é um Deus que trabalha. Quando Jesus fala com a multidão, com os fariseus, ele diz: o meu Pai trabalha até hoje. Se Deus é um Deus que trabalha, é de se esperar que suas criaturas, em especial o homem, que é a sua imagem e semelhança, reflita aquilo que ele é. Ele é um trabalhador incansável. E o homem também assim o é. Só que aí, da mesma forma, que nós vimos, Deus descansou. E Deus também determina o descanso para o homem. Por isso que a gente 6 dias trabalharás e um dia descansarás, tá certo? Não vou adentrar aqui sobre as questões do 7º dia, né? Essa questão da guarda, mas o princípio antes mesmo de haver lei, a lei de Moisés,
ou até mesmo antes da destruição da humanidade ali com Noé, nós já vemos aqui um princípio. Deus descansou e o homem também descansava, né? Então a ideia é essa, há um descanso, há a ideia de uma preservação de um dia dedicado para o descanso. E aqui também nós temos outra curiosidade, né? Então, deixa eu ver aqui outras coisas importantes, né? Aliás, são todas importantes. Eu estou falando daquilo que eu consigo extrair só com essa leitura corrida aqui com os meus irmãos. Mas a ideia é que aqui nós temos o primeiro casamento, né? Deus ele forma o homem, Deus formou a mulher, porque o homem foi encontrado só, né? Percebemos aqui nessa leitura, Deus vê o homem, na verdade, vê todos os animais ali com as suas companhias, né? Enfim, e ele não achou uma companheira para si, né? Que lhe agradasse ou que lhe tornasse realmente completo. E Deus faz ele cair num pesado sono e da sua costela forma a mulher. E aqui nós temos o primeiro casamento, né, que Deus é muito belo. Ele fez o homem cair no sono, como está aqui no versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou. Que é muito belo isso. Deus levou a mulher até ele. O que é que acontece quando nós nos casamos, né? No dia que eu fui casar com a minha esposa, vocês que são casados também, o pai da moça, né? Ali o rito do casamento, leva a mulher até o altar e entrega ao marido. Aqui é Deus leva Eva até Adão. Então o homem disse, aí Adão faz esse cântico, né? Esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aqui nós temos o princípio, né? Que ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Isso aqui é muito belo. O mundo, as pessoas que não creem, jamais vai entender a profundidade do que é o casamento, olhando aqui para a passagem de Gênesis 2. Deus estabeleceu o casamento. Antes de haver lei humana, antes de haver lei civil, lei mosaica, antes Deus estabeleceu. Um homem, uma mulher, tornar-se-ão uma só carne. Isso aqui é belo demais, maravilha, é grandioso demais para eu poder externar ou exaurir todas as belezas que nós encontramos aqui. Mas uma coisa é certa, certo? Uma coisa é certa. Deus foi o autor do primeiro casamento e ele fez, claro que numa magnitude muito mais exuberante e uma beleza muito maior, mas aquilo que a gente vê nos casamentos, quando o homem recebe a sua esposa do pai da moça ali, né? Então, o pai entrega. Então, Adão recebeu das mãos de Deus ali a Eva. Então, se você percebe mais alguma outra coisa, né, mais algum outro detalhe que eu possa ter passado aqui, ter esquecido, por favor, deixe aqui nos comentários e vamos discorrer aqui, ou vamos pensar, refletir sobre Gênesis capítulo 2. Mas é isso, uma leitura compartilhada, uma leitura diária, com aquilo que eu pude aqui pensar de algumas questões muito interessantes. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoe, não tenho como saber de tudo, aqui é espontâneo, como eu falei, é uma leitura espontânea, eu estou falando daquilo que eu consigo lembrar. E essa é a ideia, para que a gente consiga fazer uma leitura como um crente comum, como um crente normal na sua leitura diária e vai extraindo e absorvendo aquilo que a palavra de Deus quer nos transmitir, tá certo? Então, forte abraço e até o próximo Leitura Diária comigo. Valeu!